Fala aí, Seven Bikers, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um assunto muito importante para a gente tratar, que são os grupos de 12 velocidades. Será que eles valem a pena? Segue aí a vinheta. Já há um tempo, esse fenômeno de grupos de 12 velocidades tem crescido muito no meio ciclístico, no cenário mundial mesmo. Inicialmente, há uns 3 anos atrás, a SRAM lançou o seu primeiro grupo, ou seus 2 primeiros grupos, que foi o XX1 Eagle e o XO1 Eagle. E esses grupos de 12 velocidades revolucionaram assim, o mercado da bicicleta no mountain bike, trazendo uma situação muito bacana, que é você conseguir efetivamente descartar o seu câmbio dianteiro usando somente uma coroa e você ter uma abrangência de marchas legais. Isso foi tão forte para o mountain bike que você vê que todo mundo está competindo com esse tipo de configuração agora, e a própria SRAM lançou mais 2 grupos. Lançou o GX, que é um grupo um pouco mais acessível do que os 2 primeiros, e lançou o NX, que é um grupo mais acessível ainda. Para você entender se isso vale a pena ou não, você precisa ter um conceito em mente, que é o conceito que eu quero resumir rapidamente para você, que se chama Gear Ratio. Tradução livre em português seria a relação de marchas da sua bicicleta. Você precisa ter em mente, quando você vai comprar ou fazer um upgrade na sua bicicleta, qual é a marcha mais leve, ou quão mais leve é essa marcha, ou quão mais pesada é a marcha pesada. Isso é obtido através de uma conta muito simples. Você pega o número da coroa que você está usando e divide pelo número do pinhão que você está usando. Eu vou tomar como exemplo para você entender a minha mountain bike. A minha mountain bike tem uma relação de 2 coroas e 10 velocidades, e na marcha mais leve eu tenho uma situação de 22 dentes na frente e 36 dentes atrás. Se eu pego esses números e divido, eu vou chegar num Gear Ratio de 0,61. Para mim, que sou um cara mediano, me atende muito bem. Inclusive, quando eu sinto que eu estou mais em forma, eu sequer uso essa marcha. Eu uso uma marcha abaixo do pinhão maior, vai dar um Gear Ratio ali de 0,65. Então, esse número é um número bacana, um número aceitável quando se trata de subidas. Já a marcha mais pesada da minha bicicleta, que é uma bicicleta intermediária, ela tem 36 dentes na coroa maior e tem 11 dentes no pinhão menor, que é a marcha mais pesada. Se você dividir um número pelo outro, vai dar 3,27, o que é uma relação bacana. Eu consigo pegar boas velocidades com essa bicicleta e isso não me atrapalha em nada no meu desempenho. Recentemente eu estava conversando com um colega meu e ele foi para uma competição com um grupo de 11 velocidades. Ele tinha uma coroa na frente de 30 dentes e ele tinha um cassete de 11,46. E ele falou para mim: Kleber, na subida eu estava indo bem. No entanto, na hora da reta ou de uma descida eu não conseguia embalar a bicicleta. Por quê? Porque estava faltando marcha. E até a invenção dos grupos de 12 velocidades, quando a SRAM apertou ali a roda traseira para conseguir extrair um pouco mais de desempenho da bicicleta, até aí isso era um problema. A pessoa que ia competir, ou a pessoa que ia configurar essa bicicleta, ela tinha de escolher se ela ia sacrificar as altas velocidades ou se ela ia sacrificar as velocidades mais baixas, onde você precisa de mais tração, mais torque, como por exemplo na hora de você fazer uma subida. Os grupos de 12 velocidades, eles vieram para solucionar esse problema, e a gente vê isso de uma forma muito prática quando a gente pega essa informação, que é muito importante, o Gear Ratio de um grupo de 12 velocidades. Eu quero tomar aqui como exemplo os grupos da SRAM. Esses grupos, eles diminuíram o pinhão menor, é um pinhão de 10, e eles colocaram o maior como sendo de 50. Queria tomar aqui como padrão o grupo da SRAM, que vem com 32 dentes na coroa. Se você pega esse mesmo número e você divide por 50, você tem uma situação de 0,64, o que é muito próximo da situação que eu tenho na minha bicicleta e me atende muito bem. Então, você tem uma marcha leve que você vai conseguir subir bacana, as subidas mais íngremes que você for enfrentar. Se você fizer a outra conta, pegando os 32 dentes da coroa e dividindo por 10, você vai ter 3,2, o que é muito próximo dos 3,27 que eu já tenho com 2 coroas. Acontece que com 12 velocidades e uma coroa, se eu fizesse, por exemplo, esse upgrade na minha bicicleta, eu ia ter praticamente a mesma
é a mesma abrangência das marchas da minha bicicleta, sem sacrificar um canto e o outro, e teria condição de fazer os mais diversos percursos sem precisar, por exemplo, estar trocando cassete ou estar trocando coroa. Então, os grupos de 2 velocidades eles vieram para isso, principalmente para resolver o problema das marchas caindo ou da corrente caindo ali no câmbio dianteiro. Mas você pensa, poxa, é muito dinheiro, é muito investimento. É muito investimento, principalmente aqui no Brasil. Um grupo desse hoje, tomando por exemplo o GX, que é um grupo bacana, ele no Brasil hoje está custando cerca de R$ 2.500. É alto. Aí cada um vai avaliar de acordo com a sua condição, ou de acordo com a prioridade que tem com relação ao ciclismo, se vale a pena fazer o investimento ou não. Aí uma pessoa pode se perguntar, mas Kleber, eu gosto de Shimano. Aí eu também falo, eu também gosto de Shimano, também gosto de rodar com Shimano. Shimano é mais suave, beleza, tal, são características diferentes. Eu digo para você uma coisa, a Shimano ela desce linha todos os anos. Então esse XTR que veio com 12 velocidades no ano passado, muito provavelmente nesse ano vai ser lançado um XT com 12 velocidades também. E daqui a pouco, quem sabe, o SLX seja lançado também. Então tenha certeza que a Shimano vai baratear. Recentemente lançaram um grupo de estrada de 12 velocidades, a própria SRAM lançou, é o SRAM Red AXS, que é um grupo muito bacana, em que você consegue diminuir um pouco as coroas, você aumenta um pouco o cassete, você ganha ali nas extremidades, tanto para a subida quanto nas retas, mas o principal ganho desse grupo em estrada é o escalonamento, em que você não tem aquela situação de você estar numa marcha que começa a ficar pesada e quando você pula para a marcha mais leve, ela fica leve demais. Então a maior vantagem dos grupos com mais quantidade de marchas é justamente esse, em que quando você muda de um pinhão para outro, a sua cadência ela não tem uma mudança muito brusca e você consegue aí obter o melhor resultado nas diferentes situações. É isso aí, gente. Espero que esse vlog tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre as relações das nossas bicicletas e que também tenha tirado algumas dúvidas aí sobre essa questão dos grupos de 12 velocidades. Se você ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. E se você também tem sugestão aí para os próximos vlogs, você fica à vontade, você pode escrever aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, também de ativar o sininho para você obter as notificações quando a gente lançar vídeos novos. Também acesse o nosso site www.sevenbikers.com.br e acesse também, siga a gente lá nas nossas redes sociais, que é no Facebook, os Seven Bikers, e também os Seven Bikers lá no Instagram. E se eu fosse você, eu corria para passar para seguir a gente lá no Instagram, porque afinal de contas, só aqui entre nós, daqui a pouco vai ter sorteio lá na nossa página no Instagram. Então, segue a gente e tamo junto. Valeu!